Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, a depender de quem esteja vendo, no horário que seja. Eu, Lígia e Bárbara, nós vamos fazer essa apresentação sobre scanner 3D na arquitetura e na construção civil. E, enfim, essa é uma disciplina da pós, UFMG, para inovações tecnológicas na construção civil. E vamos começar. Pode passar, por favor. Então, pessoal, começando aí para a introdução do tema, né? A gente sabe que a construção civil é uma das atividades mais importantes, assim, de maior, vamos colocar assim, crescimento no setor econômico, né? No desenvolvimento urbano também. Então, ao mesmo tempo, também é um setor marcado por bastante desperdício com constantes falhas na comunicação entre projeto, entre obra, e também a gente nota algumas dificuldades no controle de uma boa execução, né? Então, com o avanço de tecnologias, no geral, algumas ferramentas foram surgindo e foram sendo capazes de tornar esse processo mais preciso, mais eficiente e também mais previsível. E dentre essas ferramentas, a gente escolheu trazer aqui para apresentar o scanner 3D, que é uma tecnologia que permite registrar com uma alta fidelidade a realidade física, né, de um ambiente, por meio da chamada nuvem de pontos. E aí, nessa apresentação, a gente vai explicar o que é o scanner 3D, como que essa tecnologia surgiu, como que ela funciona e de que forma que ela pode ser aplicada na construção civil e na arquitetura. E, bom, acho que pode dar sequência, Bah. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, o que é o scanner 3D, né? Em definição, o scanner 3D ele é um equipamento de captura, né, de geometria tridimensional de objetos, pode ser de ambientes e de edificações também, através de uma tecnologia de medição à distância. Qual que é a finalidade desse scanner? Ele tem a finalidade de registrar com alta precisão as dimensões reais do espaço físico e criar uma representação digital bem fiel à realidade que foi construída. Tudo isso gera todo esse registro é feito de maneira automática, né, que geram várias milhões de pontinhos que são coordenadas espaciais que documentam cada detalhe do documento escaneado. Um breve contexto histórico só para a gente entender como iniciou, né, esse scanner. Ele veio com a tecnologia tridimensional que começou a ser desenvolvida a partir de pesquisas lá na área militar, industrial e aeroespacial, ainda mesmo no século XX. Inicialmente, o objetivo era obter medições mais precisas de objetos e terrenos sem a necessidade do contato físico. Aí, com o passar do tempo, o avanço dos sensores a laser e o aumento da capacidade do processamento dos computadores permitiram que essa tecnologia fosse adaptada para outras áreas, como a engenharia civil e na arquitetura. Aí foi só nos anos 2000, com o crescimento, né, dos usos dos modelos digitais e das metodologias BIM, que o scanner 3D passou a ser cada vez mais utilizado para o levantamento de edificações, obras e terrenos, se tornando uma ferramenta cada vez mais estratégica para o setor da construção. Bom, gente, o que é a nuvem de pontos, né? Vamos falar desse conceito fundamental. É o principal resultado do escaneamento 3D e é um grande conjunto de pontos distribuídos tridimensionalmente mesmo, assim, no espaço. Então, cada pontinho possui uma posição definida por coordenadas que vão representar essa localização real mesmo no ambiente. E aí, esses pontos, quando eles são visualizados em conjunto, eles formam uma representação digital extremamente precisa, assim, seja de um edifício, de um ambiente, de um lote, enfim, do que ele estiver trabalhando ali. E dependendo do equipamento que está sendo utilizado também, a nuvem de pontos ela pode conter dados como cor, textura
E isso facilita e muito a leitura e a interpretação desse espaço depois para quem for, né, trabalhar com esse levantamento, digamos assim. Pode passar. É interessante também, né, falar nesse conceito, que cada ponto ele vai pegar a superfície, a face certinho daquele objeto ou daquela parede que ele tiver contato. A parte legal disso é que esse registro ele tem milhões de pontos e quanto mais pontos registrar, mais exato vai Mais ser preciso. isso, exatamente, aquela Uhum. posição. Aí ele pode captar também algumas cores e também isso pode ser manipulável por alguns outros softwares. Aí como funciona, né, esse scanner 3D? Ele é baseado em feixes de laser, né, em direções em superfícies dos ambientes. Quando o laser atinge o objeto, ele retorna ao sensor do equipamento. Com o tempo, esse feixe leva para o tempo que esse feixe leva para ir e voltar é medido e utilizado para calcular a distância entre o scanner e o objeto. Aí, esse processo é repetido milhares ou até milhões de vezes em poucos segundos e gera uma grande quantidade de pontos, né, com alta precisão. Para cobrir todo o ambiente, o scanner realiza várias varreduras e depois são unidas por meio de softwares específicos, como o recap, formando uma nuvem de pontos bem completa e com densidades que podem ser variadas. Existem também outras formas de escaneamento, como os scanners terrestres. Deixa eu ver se passar aqui. Aí existem outras formas de scanner, né, como o terrestre, o scanner aéreo ou a fotogrametria, indicando para fotogrametria que gera uma nuvem de pontos a partir de fotografias. Sobre as aplicações na arquitetura e na construção civil. Bom, primeiramente é o levantamento, né, o as-built, que registra exatamente como a edificação foi construída. E esse tipo de levantamento, utilizando o scanner 3D, reduz muito erros que são muito comuns, né, de medição mesmo manual. Então, gera-se uma base muito confiável para se trabalhar com projetos. Outra aplicação também que é bastante relevante é a compatibilização com projetos que já são, já existem digitalmente, né? Então, a nuvem de pontos que é gerada, ela pode ser comparada com o projeto original e é possível identificar alguns erros, desvios, interferências, falha de execução, ainda mesmo durante a fase de obra. E o scanner 3D, ele também é utilizado para controlar a qualidade, né? O acompanhamento da obra, o avanço, a medição de volumes, de áreas e até distâncias também. Para além de tudo isso, é uma ferramenta fundamental em projetos de reforma, em retrofit e também, o que é bastante comum da gente conhecer através da preservação de patrimônio histórico, né? Onde a gente precisa de todo um cuidado no manejo ali, no contato, que às vezes, né, trata-se ali de edificações que precisa ter maior cautela, assim, não dá pra você sair quebrando para descobrir o que que é e tudo. E, enfim, o registro preciso da edificação existente é essencial, saber com o que que você está lidando, né? Exato. É, pode seguir. Bom, um bom exemplo, né, para a gente entender um pouco essa aplicação do scanner, a gente pode considerar uma reforma de um edifício existente. Inicialmente, o scanner 3D ele é utilizado para fazer o levantamento completo desse imóvel. A nuvem de pontos geradas, então, vai ser importada para um software de modelagem, como o Revit ou o ArchiCAD, onde o arquiteto, o engenheiro ou qualquer outro
profissional da área vai poder ter acesso a essa nuvem de pontos e ter uma medição exata se aquela parede existe, se aquele ponto ali de energia existe, se aquele cano existe ele mesmo, e aí vai conseguir fazer uma reforma sem muita quebradeira desnecessária, sabe? Você vai conseguir planejar melhor sobre essa nuvem de pontos, porque você vai ter o que é real, né? O que realmente vai estar lá, que foi realmente executado em obra. Aí, durante a execução da obra, novas varreduras podem ser realizadas para verificar, né, se está sendo realmente construído o que foi correspondido no projeto. Então, depois dessa varredura, você pode voltar com ela, né, no programa, fazer essa sobreposição e ver se realmente o que está sendo executado em obra é o que está no projeto. E esse processo todo, ele reduz o retrabalho, os desperdícios e aqueles famosos atrasos em obra, além de aumentar, né, a segurança das decisões tomadas ao longo das obras. Não só das obras, como em projeto também, né? Com certeza. Então é isso. É, o scanner, né, ela é uma geração, né, de nuvens de pontos que representam um avanço significativo para a arquitetura e para a construção civil. E essa tecnologia permite registrar uma realidade, né, com alto nível de precisão, e integrar essas informações aos processos digitais de projeto e execução. Aí, dessa forma, o scanner 3D ele contribui para uma construção mais eficiente, mais racional e alinhada, né, com as demandas da tecnologia do setor. Ela reforça o papel do arquiteto e do engenheiro como os profissionais estratégicos da gestão da informação. E essa eficiência, né, na verdade, o scanner, ela traz essa eficiência, né, e também tem essa pegada sustentável, porque não tem aquela questão da quebradeira, né, do retrabalho. Ela é uma tecnologia que contribui, né, para umas obras mais eficientes, melhor planejadas, né, e mais Mais sustentáveis. limpa, né? Mais limpa, exatamente. E ela reduz, né, os desperdícios, elevando o padrão de qualidade do setor. Isso. Reduz Atualmente, tempo também. oi? Reduz tempo também, né? Isso, exato. E também é mais fácil, né, prever essas sobreposições de disciplinas, né, de elétrica, hidráulica, é mais fácil, né, sem que elas fiquem sobrepondo e chega lá na obra e tem duas coisas distintas no mesmo lugar, o que sempre acontece, geralmente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e qualquer coisa estamos à disposição. Até mais. Obrigada, gente. Até mais.